a gente tem as fases da odontogênese e a gente tem as fases da melogênese. Cuidado para vocês não confundirem. Ambas vão cair na prova, nessa segunda prova. Tá? Então, a fase de coroa é uma fase da melogênese ou é uma fase da odontogênese? Odontogênese. Porque na odontogênese a gente tem a fase de capuz, depois a gente tem a fase, primeiro botão, capuz, campânula, coroa e raiz. Certo? Aí, na fase de coroa, né, quando o dente está se formando, começa a se formar a polpa. Você consegue ver ali naquele dentinho uma vascularização, né? A partir da papila dentária vai sendo formada essa vascularização. Essa vascularização vem de onde? Da artéria alveolar, tá? E você começa a ver também que a papila está se transformando em algumas fibras nervosas. Então lembrem, nunca esqueça disso. Polpa e dentina, né, o complexo dentino-pulpar, que é o que a gente está estudando, eles se formam a partir da papila dentária, não é assim? Aí a papila dentária forma a dentina, a gente estudou na aula passada, mas ela também forma a polpa. E como que a gente vê? Quando está na fase da coroa, da odontogênese, a gente começa a ver uma parte dessa papila se transformando em vasos e se transformando em nervos. Porque a polpa não é isso? Tá? E aí a gente vê, continua tendo formação de dentina e cada vez mais essa papila vai diminuindo, ó. Porque uma parte dela vai se transformando em dentina, outra parte dela, porque lembra que as células da papila se transformam em odontoblastos, né? E outra parte dela vai se transformando em vasos e nervos. Aí a papila vai cada vez mais sumindo. Se a papila está sumindo, está reduzindo a quantidade de células ectomesenquimais, não é não? Porque essas células ectomesenquimais só existem quando eu preciso que surjam tecidos, que surjam células novas, não é? Então, se eu já estou formando minha dentina e se eu já estou por meio da mudança dessas células ectomesenquimais em odontoblastos, e eu também estou tendo transferência dessas células sendo formadas em fibras nervosas e vasos sanguíneos, então cada vez menos eu vou ter, cada vez mais eu vou ter menos células ectomesenquimais. Vocês conseguem entender isso? Sim? Papila dentária todinha é cheia de células ectomesenquimais. Uma parte dessas células se transforma em odontoblastos para formar a dentina. Outra parte dessas células se transforma em vasos e nervos para formar a polpa. Se cada vez essas células vão se transformando em odontoblastos, em vasos e nervos, então essas células ectomesenquimais vão diminuir até tudo se transformar em odontoblastos, em vasos e nervos. Entendem isso? Aí aqui, ó, vão surgindo fibroblastos também. Fibroblasto, como o próprio nome diz, ó, fibro. Parece fibra? Então esses fibroblastos, eles no futuro vão formar as fibras do ligamento periodontal. Tá? E a polpa, né, só se desenvolve totalmente após a erupção do dente. Então isso é importante para vários tratamentos. Um paciente que levou uma queda, criança, bateu a boca, ó, pã, não tem um monte. Menina é atentado, não é? Só correndo o tempo todo. Toda criança, você vai pro canto que tem criança, eles começam a rir e terminam pelo menos chorando, né? Toda vez que tu chega num restaurante, numa praça, numa quadra, que tem um bocado de criança correndo, tudo rindo. Daqui um pouco não chora. Porque ou briga, ou leva uma queda, acontece uma coisa, né? Então vamos dizer que uma criança dá só bater um dente no chão. Primeira coisa que tu vai fazer é um exame radiográfico, porque se a polpa desse dente não estiver totalmente formada, vai ser um tipo de tratamento. Se estiver totalmente formada, outro tipo de tratamento. Meu irmão, na coisa dele caiu no banheiro, tomou banho, quebrou o dente de leite. Aí o que a gente faz? Exame. Se for a polpa toda formada do dente, aí a gente faz canal. Se não for, o médico trai.
provavelmente quando ele viu, o dente não tinha formação de polpa. Pra que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um canal numa polpa que não está nem formada? Então, eu vou tirar, entendeu? Então, essa polpa dos dentes descidos e dos dentes permanentes só se forma completamente depois que o dente erupciona e espera até um tempinho. Clareamento dental, você não pode fazer em criança. Tá? Por quê? A maioria delas não precisa, mas tem um ou outro que acaba precisando. Mas pode fazer neles? Não, porque a polpa não está totalmente formada, muitas vezes. Então, vocês vão estudar um negócio lá em odontopediatria chamado estágio de Nula. Aqui, nessa disciplina, vocês vão ver só um pouquinho dos estágios de Nula, mas lá vocês vão estudar mais sobre isso. Que ele fala sobre o estágio de desenvolvimento da polpa dos dentes e das raízes, de acordo com a idade do paciente, certo? Então, essa polpa só vai ser formada quando o dente erupciona. Combinado? Aí, eu falei sobre isso, não falei? Acho que foi até aí que eu fui. Dentina primária. Ah, não falei não. É porque antes eu tinha falado que a primeira dentina formada é a do manto. E aí eu tinha falado também que existia a dentina circumpulpar, que era a segunda formada. Aí só que eu não disse isso aqui, ó. A dentina do manto mais a dentina circumpulpar, as dentinas que são formadas no início do desenvolvimento dental, eu chamo de dentina primária. Certo? E essa dentina primária, até, né, o ápice do dente formar, quando o ápice do dente fecha, ela vai estar completa. Então, observem, a gente vai vendo que geralmente aquilo que assim já nasce todo formadinho é o esmalte. O resto só termina sua formação depois da erupção dentária, tanto a polpa quanto a dentina. E a dentina ela é formada a vida toda. Lembra que eu disse para vocês que pacientes mais velhos têm dentes mais amarelos? Sim. Por que é? É porque a dentina é formada constantemente, o tempo inteiro, certo? Então, a dentina primária, se eu perguntar na prova o que é a dentina primária, aí você vai dizer, é a primeira dentina formada, a dentina do manto mais a dentina circumpulpar. E essa dentina ela vai estar completamente formada até o ápice do dente da raiz se fechar, tá? Aí aqui, ó, a dentina do manto, ela tá coladinha com o esmalte. O esmalte tá aqui, a dentina do manto já vem aqui, ó. É justamente onde eu disse para vocês que ocorre a junção amelo-dentinária. Amelo vem de quê? Pode falar, Eline. Amelo é o quê? Vai? Não. Amelo é que tecido, quando eu falo em amelo? Esmalte, né? E dentinária, dentina. Então, se eu tenho junção amelo e dentinária, é o encontro do esmalte com a dentina. Quem é que está ali, né, encontrando com o esmalte? É a dentina primária, que é formada pelo manto e pela dentina circumpulpar. A dentina do manto é menos que a primeira formada, é menos calcificada do que a dentina circumpulpar. Certo? Então, ó, primeiro forma a dentinazinha do manto coladinha no esmalte, naquele processo de indução simultânea. Certo? Então, forma aquela primeira dentina que eu chamo do manto. Logo abaixo dela vem a dentina circumpulpar, que é onde estão os túbulos dentinários. E circumpulpar junto com o manto, dentina primária. Certo? A circumpulpar é um pouquinho menos calcificada do que a do manto. Nessa dentina tem essas fibras von Toff, que são fibras grossas. É um acúmulo de glicoproteínas rodeando assim os odontoblastos. É como se vocês, ó, fosse um monte de odontoblastos. E assim entre vocês eu tivesse essas fibras, que são de proteínas, de glicoproteínas. Tá? Então essa dentina tem esse também componente. O que mais? Os túbulos dentinários, como eu disse para vocês, não estão na dentina do manto. Estão na dentina circumpulpar, que está perto da polpa. É assim, ó, de novo.
esmalte, vamos dizer que o esmalte é o teto. Coladinho no teto do manto. Logo que é a primeira formada, naquela indução simultânea. Logo abaixo do manto, a circunpulpar. Que vem abaixo dessa do manto? Não é a polpa? Então por isso que eu digo, ó, circunpulpar ao redor, a polpa ficar aqui embaixo. Tá? Aí nessa circunpulpar é que eu tenho os túbulos dentinários, certo? E aí esses túbulos dentinários percorrem, né, toda essa dentina circunpulpar. Esses túbulos, eles parecem um lequezinho assim, ó. Quando a gente vê uma imagem do microscópio, vários tubulozinhos assim, parecendo um leque, tá? Tem muito, ó, túbulo dentinário. 19.000 túbulos por milímetro quadrado. E na região, né, vamos dizer assim, mais próxima. Como é que eu posso dizer isso? Quanto mais na superfície da dentina, por exemplo, no manto, que é uma dentina mais superficial, eu posso chegar a ter 45.000 túbulos por milímetro quadrado. Quanto mais profundo, eu diminuo a quantidade de túbulos, só que eles ficam mais largos. Será que deu para entender? Murilo, Liaci, Daniel, Silêncio. Então é assim, ó, eu tenho muitos túbulos. Pode ir de 19.000 até 45.000, de acordo com a posição dessa dentina no dente, certo? E eles também podem ter calibres diferentes, porque não, um tubo assim, né, ó, tubinho, ele pode ter um calibre assim, ó, ou ele pode ter um calibre assim. Nem todos têm o mesmo calibre, compreendem? Então eu posso ter uma quantidade de túbulos maiores em determinada região da dentina, e esses túbulos podem ter diâmetros diferentes, entenderam? Lá em dentística a gente vai precisar dessa informação. Aí, ó, dentina esclerótica, outro tipo de dentina. A partir dos 50 anos de idade, os túbulos dentinários eles vão se fechando. Eles são abertinhos, né? Lembra que eu falei da teoria hidrodinâmica e tal? Então eles são abertos. Mas quando a pessoa vai ficando mais velha, esses túbulos dentinários eles vão fechando. Isso é importante também. Por que gente mais velha, a partir de 50 anos, sente menos sensibilidade dental? Por isso. Porque os túbulos deles, ó, vão fechando. Lembra que eu falei para vocês de hipersensibilidade? O que foi que eu disse? Eu disse que é assim, ó. Aqui embaixo nós temos os túbulos dentinários. Meus 3 dedos são túbulos, certo? Dentro da dentina. Minha mão, aqui, ó, é a polpa. Certo? Túbulos, dentina, né? Polpa aqui embaixo, minha mão. Tá bom? E aqui, ó, minha outra mão aqui em cima é esmalte, certo? Se a gente tiver esse conjunto, esmalte, dentina e polpa, todos 3, o paciente não sente sensibilidade. Mas se por algum motivo esse esmalte sair aqui de cima, esses túbulos ficam expostos. Quando esses túbulos estão abertos, expostos, qualquer estímulo que bater aqui faz o líquido dentro dos túbulos sacudir, balançar e atingir quem? A polpa, tá aqui embaixo. Né? Então o líquido, ó, se mexe aqui, ó, pá, bate na polpa. No que bater na polpa, o paciente ó, sente aquela fisgada. A questão da ser gelado. Tanto faz. A polpa ela só interpreta dor. Se for gelado, ela vai sentir. Se for quente, ela também vai sentir. Se for um toque, ela também vai sentir. E tudo ela vai interpretar como dor. Qualquer coisa que balance esse fluido dentro dos túbulos dentinários vai levar a mensagem de dor para a polpa. Então é muito simples. Entende? É como se esse esmalte fosse um casaco. Se eu tiro o casaco, eu tiro o esmalte, eu exponho a dentina. Ela está com os túbulos abertos. Qualquer estímulo, frio, quente, pressão, qualquer coisa que bater naquele túbulo aberto, faz o líquido dentro dele movimentar.
esse líquido vai bater aonde? Na polpa. Na hora que bate, o paciente... Isso é sensibilidade, né? Aí uma pessoa idosa, olha, a partir de 50, não é idoso não, idoso é a partir de 65. 65, idoso. Não, 60, já recebe a carteirinha, 60 já, ó, idoso. Olha. Professora, rapidinho, aqueles pré-dentários de acessibilidade. Funciona. Pois é. Ele fecha esse túbulo aberto. O túbulo não está abertão? Aham. Ele fecha, ele tope, como se cobrisse aquele túbulo que está aberto. Aí para de doer. Porque enquanto o túbulo estiver assim, ó, abertão, tudo que tocar naquele dente vai balançar o fluido que está dentro dos túbulos e levar essa mensagem para a polpa. O paciente sente. Aí tem vários produtos dentro da odontologia que fecham esse túbulo. Se ele estiver fechado, não vai sentir. Mesma coisa, se eu botar um material, se por exemplo tiver uma cavidade, eu botar um material restaurador, eu fecho. Porque o paciente só está sentindo porque o esmalte foi removido. Aí foi removido por quê? Pode ser uma cárie, pode ser escovação, bruxismo, uma pasta abrasiva, não tem essas pastas clareadoras? Remove esmalte. Então qualquer coisa que removeu o esmalte, o túbulo, ó. Aí a gente precisa fechar. Se a gente não fechar, o paciente vai sentindo sensibilidade. Aí esses túbulos, nas pessoas mais velhas, ó, eles vão se fechando naturalmente. Aí tem paciente mais velho que ele não sente. Eu digo para os meus alunos do quinto, tá falando isso para eles hoje. Se eu pegar um menino desse de 20 anos para fazer um clareamento e eu pegar um paciente de 52 anos para fazer um clareamento, a chance desse paciente de 50 anos ter sensibilidade é mínima. Porque os túbulos deles, ó, tudo fechadinho. Já o menino desse vem aqui, aí a chance de ter sensibilidade é muito maior, porque os túbulos, ó, abertão, a câmara pulpar, ó, enorme. Quanto mais velho a gente vai ficando, menor vai ficando a câmara pulpar da gente, ó. Entende? Então, por isso uma pessoa mais velha, se eu perguntar assim pra você na prova, por que uma pessoa mais velha, ela tem menos chance de ter sensibilidade do que uma pessoa mais jovem? Aí você vai dizer 2 fatores. Primeiro, tamanho da câmara pulpar. A polpa de um jovem é muito maior do que a polpa de uma pessoa mais velha. Por quê? Porque essa dentina ela vai sendo produzida ao longo da sua vida. Então, cada vez mais que ela vai sendo produzida, menor vai ficando na polpinha naquele dente. E a segunda coisa, o diâmetro dos túbulos dentinários. Quanto mais velho tu é, menor é o diâmetro do túbulo. Certo? Então, pelo menos tem uma vantagem, né? Em ser mais velho. Não existe. Vai sentir menos sensibilidade. Aí aqui, ó, características da dentina circunpulpar. Da dentina que fica próxima da polpa, porque a do manto fica próximo do esmalte. A circunpulpar fica próximo da polpa. E circunpulpar mais do manto, eu digo que é dentina primária. Aí quais são as características? Ficou pequeno, não foi? Ah, Maria. Depois eu tenho que lembrar de atualizar esse slide, tá muito pequeno. Dentina circunpulpar, ela se divide em 3. Ó, peritubular, ou seja, ao redor dos túbulos dentinários, intertubular, entre os túbulos, entre um tubo e outro. É assim, ó. Aqui é um túbulo, tá? Dentinário. A dentina que está ao redor dele, assim, ó, eu chamo de peritubular. Aí vamos dizer que esse seja um tubo e aqui seja outro, certo? A dentina que está entre os tubos, eu chamo de intertubular. E ainda tem a dentina interglobular, que é dentro da própria matriz, vai ser entre o manto e a dentina circunpulpar, fica tipo assim num limbo entre as duas. Então, ó, lembra, só quem tem túbulo dentinário é dentina circunpulpar, do manto não tem. Então, por isso que na dentina circunpulpar, eu vou dividir ela em 2. Uma dentina que fica ao redor do túbulozinho e uma dentina que fica entre os 2 túbulos.
intertubular, peritubular. Lembre que peri é ao redor. E o tubular é o quê? É o túbulo dentinário. Tá? Então a peritubular está na parede dos túbulos dentinários, né? Ao redor assim, do túbulo dentinário. Ela é bastante mineralizada, ela é hipermineralizada, tá? A espessura dela não precisa memorizar, mas é em torno de 0,7 micrômetros, tá? A dentina intertubular é a maior parte dessa dentina circumbular, tá? Tem um pouco de matriz orgânica nela e tem fibras colágenas nela também. Essa interglobular é entre o manto e a circumbular. Ela é uma regiãozinha que tem pouco mineral, tá? E vai se localizar entre o circunbular e o manto. Na casa de vocês têm que começar a fazer assim, ó. Odontogênese. Fases, pá. Botão, capuz, pândula, coroa, raiz. O que acontece em cada fase? Aí vocês vão a melogênese, que é a formação do esmalte. Aí coloca fase da melogênese, são 5, né? O que ocorre em cada fase? Pá, 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 pá. Aí depois, complexo dentino pulpar. Aí o que ocorreu para formar a dentina? O que ocorreu para formar a polpa? Depois os tipos de dentina. Vamos estudando desse jeito, fazendo um resuminho. Porque se vocês deixarem pro dia da prova, não vai dar certo. Então, hoje à tarde tem aula da Juliana, né? Vai ser teórico, vocês vão apresentar seminário, né? Parece. Aí amanhã, vocês não têm aula. Pois amanhã vocês vão acordar e vão, ó, estudar. Porque de manhã vocês não tem aula. Hoje de noite. Oi? Hoje de noite. Hoje de noite também. Né? Então vocês todo dia têm que fazer isso. Senão não vai dar. Tá? Porque vai ser muita coisa. Mas se vocês fizerem do jeito que eu estou dizendo, pega uma folhinha, um papel A4, essa aqui é a minha folha do resumo da odontogênese. Daqui é a minha folha do resumo da melogênese. Essa aqui é a minha folha do resumo da formação do complexo dentino pulpar. Agora essa minha folha bem aqui é os tipos de dentina. Você vai estudando que você fica, ó, tudo na sua frente. Agora se você deixar para a semana da prova, não vai rolar. Pode passar. Aí aqui, do mesmo jeito que a gente tinha linhas incrementais lá no esmalte, a gente também tem linhas incrementais na dentina. Linhas incrementais são rastros que mostram como aquele tecido foi mineralizado, tá? É para a gente ver como foi feita aquela mineralização. Ele segue um padrão, não é aleatório não, tem? Ele segue um padrãozinho assim de mineralização. E geralmente na dentina, ó, se o tubo dentinário é assim, a mineralização é perpendicular a ele, é assim, ó. Aí aparece o túbulo, se a gente fizer uma análise de microscópio, o túbulo vai estar aqui, ó, num sentido, certo? E as linhas de mineralização, que são chamadas linhas de von Ebner, aparecem assim, ó, perpendiculares, tá? Que quando a gente pega assim uma foto da dentina no microscópio, a gente vê, ó, os túbulos dentinários assim, ó, tudo perpendicularzinho e as linhas de, ó, tudo retinho e as linhas de von Ebner, ó, cortando eles, perpendiculares, tá? Considerações clínicas sobre a dentina. Olha, tu vai ver isso aqui lá na dentística. Até hoje ainda é dessa forma, né? A gente faz condicionamento ácido de um dente. Pra quê? Alguém sabe me dizer? Pra que é que a gente faz condicionamento ácido? Porque ela tem água, daí não precisa fixar. Se não fizer, ela não fixa. Certo. Fixar é o prime, né? O que é que a gente faz? Isso que a Manu disse, tá certo. A gente coloca ácido no dente para que a gente consiga, né, vamos dizer assim,
remover uma partezinha daquela dentina pertubular, um pouquinho da intertubular. Eu vou removendo, criando espaço para o adesivo e o primer entrarem. Entendeu? Então, quando eu faço um condicionamento ácido, é isso que eu estou fazendo. Eu estou removendo dentina. Que dentina? A dentina toda? Não, a dentina intertubular, ó, entre os túbulos. A peritubular, ó, eles estão saindo daqui, ó. Aí, se saiu daqui, ó, não ficou os espaços? Quem vai preencher esses espaços? O primer e o adesivo. Então, o que é que eu faço, ó? O passo a passo da restauração. Eu coloco ácido no esmalte, aí eu espero 15 segundos. Encho o dente, ó, a dentina, aí conto mais 15 segundos. Aí ficou 30 no esmalte, 15 em dentina. Quando eu faço isso, eu removo essa dentina intertubular, peritubular, para que eu tenha espaço para entrar o primer, o adesivo lá dentro. Aí quando o adesivo entra lá, eu fotopolimerizo. Aí eu primo tag, para que a minha resina agora venha e grude no dente. Então, sempre que eu quiser que um material restaurador, né, uma resina composta, fique grudada no dente, eu tenho que criar um espaço nesse dente. Para quê? O esmalte ou o adesivo. Tá? Vocês vão ver que é diferente. Amálgama, material antigo, liga metálica. A gente pegava um pedaço de amálgama, tá aqui, ó. E é aqui o dente, certo? Pegava a amálgama, socava dentro, ó. Pem, pra não ficar preso lá dentro, sem nada. Certo? Já a resina não. Se você pegar um pedaço de resina, colocar em cima do dente, fotopolimerizar, depois você destaca, sai. Para ele ficar grudado, primeiro você tem que fazer o quê, ó? Ácido e depois adesivo. Aí sim a resina gruda. Tá? E aí por quê? Agora vocês já sabem. Porque quando eu coloco o ácido, eu estou removendo um pouquinho dessa dentina intertubular e peritubular para criar espaço para o adesivo entrar. Então é como se eu fizesse assim, ó. Aqui está o meu dente, certo? Isso aqui são meus túbulos dentinários, tá? Meus dedos, ok? Aí eu preciso, tem como eu botar um material aqui dentro? Tem espaço? Não. Aí o que eu faço? Eu jogo um ácido aqui, ó. Quando eu jogo o ácido aqui, aí eu removo um pouquinho da dentina intertubular. Ui. Aí, eu não quero abrir muito, não consigo. Pronto, assim. Aí abri um pouquinho, não foi agora, não estava assim, ó. Aí abri um pouquinho, agora eu tenho um espaço. O ácido fez esse espaço surgir. Aí o adesivo entra aqui, ó, entra aqui. E eu venho com a resina, ó. Aí não está mais não. Certo? Então lá em dentista, quando eu disser assim, ó, nós vamos fazer condicionamento ácido, pra quê? Aí você vai dizer, para remover um pouquinho da dentina intertubular e peritubular. E aí criar um espaço para o adesivo penetrar. E aí a gente faz esses testes, né, para grudar essa resina que vem depois. Tá certo? Todo mundo entendeu? Pode passar, já acabou. A ilusão é boa. Dentina secundária. A dentina primária nós já vimos que era. É a dentina do manto mais a circunpulpar. E a secundária, o que é? A circunpulpar, eu disse, né, que é a dentina formada antes do ápice fechar. Depois que o dente erupciona na boca, é fechado, ó, o ápice dessa raiz. Aí toda dentina que for formada após o fechamento do ápice é considerada dentina secundária. Não sei se vocês conseguem entender isso. A primeira dentina formada é a dentina do manto. Tá o esmalte aqui e a dentina está embaixo. Certo?
Aí teve aquele processo de indução simultânea. Um induzindo o outro a ser formado. Primeiro a dentina do manto, certo? Nessa dentina do manto tem tubo dentinário, tem não. Aí depois aparece uma outra camada embaixo de dentina que a gente chama de circo pulpar. Essa circo pulpar onde estão os tubos dentinários. Circo pulpar mais manto juntas é a dentina primária. Certo? E essa dentina primária existe enquanto esse dente não erupcionou. O dente erupcionou. Até então eu só tenho dentina primária. Quando o ápice do dente fechar, qualquer dentina que seja formada depois do fechamento desse ápice, eu chamo de dentina secundária. E essa dentina secundária vai sendo formada durante toda a vida do indivíduo. Por isso que eu disse para vocês que um velho tem muito mais dentina do que o novo. Porque a dentina vai sendo formada bem todinha. Por isso que eu disse para vocês que o dente do velho é mais amarelo, porque a dentina não é amarela. Né? Então, eu comparar a dentição de um cara de 60 anos com um cara de 20, com certeza o dente daquele menino de 20 tem menos dentina do que o cara de 60. Porque ela vai continuar formando dentina secundária. Quem tem mais dentina secundária? Eu ou a Aline? Rapaz, Senhora. é eu. Eu não sou mais velha que ela. Então eu tenho mais dentina secundária. Certo? Quem tem mais dentina secundária? Eu ou Dona Elza? Eu, a Elza, porque ela é mais velha que eu. Entenderam? Então, quanto mais velho aquele paciente for, mais dentina secundária ele tem. Tá? Passando. Outra dentina, a terciária. Aí preste atenção. A terciária é uma dentina que a gente chama ela de reacional ou reparativa. É aquela lá que Qual? no ano passado a senhora estava falando que ela tipo, tem uma coisinha preta. Isso mesmo, Daniel. Isso aqui é muito importante. Ontem, sábado, eu vi essa bichinha de perto. Veja, no tempo passado, uma dentística muito antiga, tempo das cavernas, os professores diziam assim, se tem uma mancha preta, tem que remover. Só que hoje a gente sabe que não. A gente não remove por cor de mancha, a gente remove por consistência. Depois vocês vão entender isso. Aí, por que eu estou falando disso agora? Porque isso aqui, essa dentina formada, ela é chamada reacional ou reparativa. Quando é que essa dentina é formada? Quem forma? É a polpa que forma ela. O último recurso de proteção. O último recurso de proteção. Então a polpa está aqui e ela está sendo agredida, entendeu? Aí ela, para evitar que aquela agressão chegue nela, aí ela produz uma camada de dentina em cima dela. E essa dentina produzida é chamada terciária. Aí a gente chama ela de reacional, ou seja, está reagindo a uma agressão, né? Ou de reparativa, porque está tentando socorrer aquela polpa. É como o Leaci disse, é o último recurso de proteção. E aí, sabe qual é a cor dela? Preta. Ela é não é nem marrom, não, é preto mesmo. Ela sempre vai ser preta, professora? Foi? Ela sempre vai ser preta? Sempre vai ser preta. Semana passada, aliás, semana passada, sábado. É semana passada, mas foi sábado agora. Eu estava atendendo um paciente, ele disse assim, eu estou com dor demais nesse dente. Na restauração de amálgama. Vamos ver o que é que tem aí. A gente fez um exame radiográfico, nem estava infiltrado, estava realmente feita, bem feita a restauração, só que eu fui tirar. Daí eu tirei, gente, era funda. Parecia um túnel. Tirava, nunca se acabava, não tem, nem acaba nem fica pouco. E eu tirando, não tinha nenhuma proteção embaixo, o amálgama estava direto no dente. Não tinha ionômero, porque tem que ter ionômero embaixo. Não tinha. E era muito fundo, e eu tirando, anestesia esse pau, e toma. Nossa, lá tava tirar o dente. Eu, moça, eu vou tirar esse dente, e eu negócio. E toma,
tome. Aí quando eu tirei todo o amálgama, não tinha nenhum material de proteção, aquela polpa estava sendo, ó, agredida, a pobre véia estava tentando se defender de todo jeito. Aí quando eu tirei o amálgama todinho, estava preto embaixo. Era cárie? Não. Dentina terciária. É por remover? Claro que não. A polpa teve maior trabalho para criar a dentina terciária, para se proteger, aí eu vou lá e tiro, né? A última camada de proteção dela. Aí eu tiro e acesso ela. Então não, isso aqui tem que ficar, tá? Aí foi o que eu fiz, tirei a restauração toda, botei o número de vidro e depois resina por cima. Qual a finalidade da colher de dentina na dentista? Remoção de tecido cariático. Pode remover com broca ou manual. Aí a forma de remover manual é a colher, ou pureta, que antigamente chamava pureta. Hoje é a colher de dentina e tem outro nomezinho, escavador, também chama. Aí é pra isso, pra gente remover tecido cariático. Tá? Entenderam essa dentina? Sim. Entenderam a primária, a secundária e a terciária? Primária, primeira formada, manto e ciclo pulpar. Quem é a primeira formada? Manto ou ciclo pulpar? Manto. Quem é que tem túbulo dentinário? Manto ou ciclo pulpar? Ciclo pulpar. Dentina secundária só é formada depois que o ápice da raiz fecha, né? Quanto mais velha a pessoa é, ela tem mais ou menos dentina secundária? Mais. E dentina terciária é uma reação, né, da polpa a quê? A uma injúria. Aí ela está sendo agredida, aí ela se defende como? Produzindo dentina terciária. Aí agora está protegido esse dente, né? Aí você pode remover essa proteção? Não. Certo? Então você vai colocar o material restaurador em cima dela, sem remover. Como é que será diferente? Eu fiquei na dúvida agora, a diferença da dentina terciária e do tecido cariático. É consistência, não é cor. Você vai observar. Isso aqui é duro. Já a dentina... Já a dentina cariada, né? Ela é mole. As primeiras dentinas amolecidas cariadas, ela parece uma laminha. E logo depois parece assim, não tem lasca de coco que a gente tira. Ela parece umas lascas assim, ó, que a gente chama de coriácea. Aí depois dela, começa a ficar duro. Quando é duro, você não mexe. Não remove. Pode passar. Aí aqui só para vocês verem, né? A polpa dentária, ela tem o quê? Ela tem fibras e vasos, né? Fibras nervosas e vasos sanguíneos. Na polpa também tem algumas células indiferenciadas que vão se transformar em odontoblastos para produzir essa dentina quando é necessário. Certo? E nela também tem células de defesa, macrófagos, linfócitos e fibroblastos para produzir algumas fibras. Certo? Então a polpa é isso, né? A gente tem aqui esmalte, depois dentina, embaixo a polpa. Na polpa só vai encontrar isso, fibras nervosas, vasos sanguíneos. É o que mantém esse dente vivo. Porque fibra nervosa dá ordem, né? E vaso sanguíneo leva oxigênio. Então por isso que esse dente é vivo. Por isso, quando a gente faz um canal e tira a polpa de dentro do dente, esse dente agora está morto. Não existe você fazer um canal e sentir dor nesse dente. Como é que você vai sentir dor se não tem fibra nervosa mais? Não foi tirado? Então, quando o aluno me diz assim, professor, eu fiz um canal, eu continuo sentindo dor aqui no meu dente. Eu digo, vamos fazer um raio-x desse dente, porque esse canal não estava legal. Alguma coisa aconteceu. Porque como você vai sentir dor em um dente que está morto? Não faz sentido, né? Então, se está sentindo alguma coisa, ficou lá. Que precisa ser removida. Certo? Então, não existe dor num dente que fez canal. É para nunca mais doer. Porque o que era vivo foi removido. E por que a gente remove? Porque a polpa, quando os macrófagos, linfócitos e fibroblastos não conseguem mais defender ela, os micro-organismos invadem, ó. Aí toma conta dela. Aí, amor, não tem remédio, não tem diabo que a gente faça que mate essa infecção. Aí a solução é
tirar. Tá? Pode passar, acho que acabou. É só um pouquinho, mulher. Ó, aquele que eu tava dizendo pro Liaci, ele disse assim, professora, é porque só o frio que dá essa dor? Não, não é só o frio, não. Pode ser o frio, pode ser um produto químico, ó, térmico, quente ou frio, né? Um produto químico, pode ser uma força de mastigação, mecânico, pode ser bactéria. Qualquer coisa que agredir a polpa, ela responde com dor. Qualquer coisa. E essa agressão pode ser direta, a bactéria ó, chegar lá diretamente, ou pode ser indireta, movimentando os fluidos do túbulo dentinário e levando a mensagem de dor para a polpa. Certo? Isso a gente chama de teoria hidrodinâmica. Lá dentro do dente, a gente tem o que a gente chama de plexo dental, que a gente estudou ano passado, ó. Plexo de Raskol, estudou ano passado. Ele entra pelo ápice, né, da raiz e adentra lá dentro da polpa. Aí fica lá o plexo dental e o plexo de Raskol. Essa é a inervação, tá? Passar. Teoria hidrodinâmica, eu expliquei ela hoje. Pensei que eu já tinha explicado para vocês. Vou explicar mais uma vez. Que é teoria hidrodinâmica. Hidro significa líquido. Dinâmico significa movimento. Então, hidrodinâmica é um líquido que vai se mover. Certo? Como que acontece? O que é que eu tenho aqui? Eu vou ter a polpa aqui, desculpa. Eu vou ter o esmalte aqui embaixo, certo? Isso aqui, ó, é a dentina. Isso aqui é um túbulo dentinário, ó. Um túbulo, outro túbulo, outro túbulo. Dentro do túbulo, quem tá aqui? Um odontoblasto, ó. Certo? Aí aqui tá o esmalte, tá bom? E aqui tá a polpa, tá bom? Vocês conseguem entender isso? Ó, esmalte, dentina e aqui em cima, polpa. Aí o esmalte, ele tá fechando os túbulos, ó, fechadinho. Aí o esmalte saiu por algum motivo. Ou porque você tá escovando com força, tá desgastando esse esmalte, você tá passando parte de carvão nos dentes, bicarbonato, casca de banana, já opa. Aí o que é que faz, ó? Desgasta o esmalte, ele sai. Quando o esmalte sai, o túbulo ele fica exposto, ó. Aí tudo que bater nesse dente, qualquer coisa que bater aqui, faz o odontoblasto que está dentro do túbulo, ó, se mover. Quando ele se move, ó, dinâmica, movimento, aí ele mexe o líquido que está dentro dos túbulos, hidro. Aí esse movimento do líquido vai levar, né, vai para onde? Pra polpa. Quando esse líquido se mexendo chega lá na polpa, que bate nela, ela... Isso é a teoria hidrodinâmica. Hidro de líquido, dinâmico de movimento. O líquido dentro dos tubos se mexe. Se mexe por quê? Porque o esmalte saiu da frente e aí bateu qualquer estímulo. Pode ser quente, pode ser frio, pode ser só tocar naquele dente. Aí vai fazer, ó, com que o tubo se mexa, aliás, o líquido se mexa dentro do túbulo. Aí chega, bate na polpa, o paciente, ó, sensibilidade. Certo? Então, se eu perguntar para vocês, por que um paciente sente sensibilidade? Aí você vai dizer, por causa da teoria hidrodinâmica. Aí eu vou perguntar, e o que é a teoria hidrodinâmica? Aí você vai dizer, se por algum motivo o esmalte for removido e a dentina ficar exposta, os túbulos dentinários vão ficar expostos. Qualquer coisa que tocar naquele túbulo vai movimentar o líquido dentro deles. E aí essa movimentação do líquido hidrodinâmica, né? O líquido se movendo, vai levar essa mensagem para a polpa. Quando chegar lá, que tocar na polpa, sim, sente. Ficou claro? Passar, acho que acabou. Ainda não. Suprimento vascular da polpa. Eu acho que é porque tá no finzinho mesmo. Suprimento vascular da polpa. Falamos dos nervos, plexo dental, plexo de Raskol, né? Aí, quem é que faz a vascularidade?
são provenientes de quem, ó? Artéria alveolar superior e inferior. Dentro dessa polpa também tem vasos linfáticos. Bem pequenininho, uma redezinha de capilares. Tá? E você vai perguntar quem faz a vascularização da polpa. Aí você vai dizer, são, né, ramificações arteríolas, artérias de pequeno calibre, que vem de onde? Proveniente de onde? Artéria alveolar superior e inferior. Tá? Pode passar. Acabou. Passou mais. É isso por hoje. Nem doeu. Ó, 11h57, hora boa de almoçar. Boa sorte no seminário. Arrasem. Quero teste.